Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e como prometido eu vim trazer um vídeo só sobre o Pennywise de It a Coisa. Sei lá, o segundo episódio do que se trata a minha pesquisa da faculdade. Mas então teremos um vídeo enorme, porque vai ficar enorme, falando só sobre o Pennywise. Mas deixa eu contextualizar a obra. Eu acho que você deveria ir lá no vídeo anterior, né, sobre It a Coisa também, pra você descobrir algumas coisas lá, né, que podem ser importantes aqui pra esse vídeo, mas vou contextualizar bem rapidinho. Em It a Coisa a gente vai ter 7 personagens, né, que é o Bill, a Beverly, o Ben, o Mike, o Rich, o Ed e o Stan. E eles se unem por causa de um mal que tem ali na cidade, que é a Coisa, que se alimenta ali dos medos das crianças. Como eu disse lá no vídeo anterior, ele se alimenta do medo das crianças porque ele acredita que o medo salga a carne e é mais fácil ele se metamorfosear num medo infantil que no medo de um adulto, já que os medos adultos, né, são mais abstratos e os medos infantis são mais palpáveis e mais fáceis de serem transformados em uma coisa física. E um dos poderes do Pennywise, né, além de ele ter essa característica de ser um ser onipotente, onipresente, né, é se metamorfosear no medo de qualquer pessoa, assim, qualquer medo humano. E bom, como eu tava dizendo, essas crianças se unem, né, pra derrotar a Coisa, porque tá acontecendo uma alta taxa ali de assassinatos, né, de crianças desaparecidas. E aí porque o George, né, um garotinho, ele é assassinado e o irmão dele, o Bill, acaba convencendo nessas crianças a lutar contra a Coisa, né. E aí eles acabam fazendo uma promessa, né, no caso de a Coisa não ter morrido de verdade, eles retornarem pra derrotá-la de vez, e aí eles partem. Vão cada um pro seu rumo, pra cidades diferentes, e só permanece ali o Mike. E o Mike, ele, depois de 27 anos, ele começa a notar novamente que a taxa de criminalidade aumentou de novo, porque todas as vezes que a Coisa acorda, as coisas ficam meio malucas ali na cidade, as pessoas ficam mais violentas, e aí ele começa a notar que as pessoas estão desaparecendo novamente, e aí ele liga pros 6 amigos pra chamar eles de volta, pra dizer que o Pennywise ainda está vivo. E bom, sobre o Pennywise, vamos adentrar nas características do Pennywise. Eu considero o Pennywise uma criatura pertencente ao horror cósmico, uma criatura cósmica, porque ela não tem uma forma concebível pelo ser humano. Eu já disse isso num vídeo sobre o Lovecraft, sobre o horror do Lovecraft, sobre o fato dele considerar, né, o horror cósmico, o que ele chamou de Wraith Tale, ser uma forma superior, né, de provocar o medo por se tratar de um medo totalmente desconhecido e inexplicável, que a nossa mente, ela não consegue formular isso, é um medo muito abstrato, assim, e a forma real da coisa, ela tem essa característica, né? Ela quase nunca aparece a forma original dela, né? Mas quando ela aparece, a gente não consegue formular muito bem. Se você conseguiu formular qual é a forma da coisa, por favor, me diz. Porque não, gente, ela não é uma aranha. Eu sei que ela tem sido representada aí por um aranha em alguns lugares, mas eu acho que não é... eu acho que talvez eu chegue mais próximo, mas tá longe ainda do que seria a forma da coisa. E outra coisa que eu queria falar sobre esse horror cósmico é que lá no vídeo do Lovecraft eu também mencionei, né, o fato de o Lovecraft trazer essas criaturas de outros planetas, né, serem criaturas de outros mundos, por esses outros mundos representarem o desconhecido. E a Coisa, ela também não é pertencente à Terra, né, ela chegou na Terra em algo que é descrito meio que como uma nave espacial ali nos primórdios de Derry, há centenas e centenas e centenas de anos antes da história começar. E bom, muitas pessoas acreditam, né, que a Coisa, né, ela é um palhaço, né, por ela se metamorfosear ali naquele palhaço. Mas a gente sabe ali no livro
que a coisa, ela assumiu essa forma, né, de um homem chamado Bob Gray, e que esse Bob Gray, ele era um palhaço de um circo, né, provavelmente era o dono ali do circo, e ele se transformava ali naquele palhaço dançarino. E na minha concepção, ele fazia isso pra ter uma forma mais normal, apesar de que aquele palhaço, ele é amedrontador demais, gente, mas enfim, pra ter uma forma mais normal, pra não causar muito pânico ali entre os adultos. E por que isso, gente? Porque lá nos primórdios de Derry, a matança ali da coisa não deu bons resultados, digamos assim, porque matou todo mundo, dizimou mesmo aquela população. Tudo bem que era uma pequena aldeia, né, dá a entender ali que era uma aldeia indígena, mas ele matou todo mundo, então, na minha ideia, né, seria mais fácil para ele assumir ali a forma humana, mesmo que seja de um palhaço esquisito, a beça, pra conseguir, né, com a ajuda de Derry ali, como eu já mencionei lá no outro vídeo, né, a importância de Derry, como ela influencia as personagens ali, mas com a ajuda de Derry pra, né, manter mais controlado, né, o seu frigorífico. É bem pesada essa palavra, essa ideia, né, relacionada ao livro, mas é bem isso mesmo, Derry serve como matadouro pra ele. E, enfim, no decorrer dos anos, né, Derry e o Pennywise mesmo, eles têm controle total ali sobre aquela população. E a cada 27 anos a coisa acorda pra se alimentar. E agora eu vou entrar aqui em alguns outros pontos pra depois a gente afunilar até chegar onde eu quero com esse vídeo. Que é sobre as metamorfoses, né, do Pennywise e como elas provocam medo. Enfim, você sabia que o Stephen King também escreve textos teóricos? E sabia que ele escreveu um livro só sobre o terror? Chama Dança Macabra, ele é de 1981, e nele ele vai fazer meio que um aparato, né, sobre as mídias e as manifestações artísticas que lidam com o terror. E aí ele não tá falando só de literatura, né, ele tá falando também de séries pra televisão e pra filmes, principalmente pra essas mídias mais visuais. E esse aparato que ele fazia desde a década de 50 até a década de 80. E nesse livro ele vai falar, né, como que os criadores de histórias de terror buscam atingir o ser humano através do medo. E aí ainda nesse livro, né, A Dança Macabra, ele sugere 3 níveis de horror. O terror, o horror e a repulsa. Pra ele, o terror tá no topo de tudo e seria, né, o medo na sua essência mais pura. E tá relacionado à relação imaginativa que o leitor faz, né, o leitor ou telespectador faz com a mídia, né, que ele tá consumindo. Trata-se ali do desconhecido, do não dito, das especulações que a gente faz enquanto a gente tá ali entrando em contato com aquela mídia, né, tanto lendo um livro, quanto assistindo a um filme. É aquilo que você não vê, mas que você acha que vai ver. E o terror vai servir de base ali, então, para um segundo nível, que é o horror, que é um terror um pouco menos refinado. E o horror, ele provoca o leitor ou telespectador para uma sensação de que algo realmente não está certo. E aí, nesse nível, a gente pode ter ali aparições de demônios, fantasmas, criaturas sobrenaturais no geral. E por fim, a gente tem a repulsa. E a repulsa, ela tira a gente da nossa zona de conforto, né, nos mostrando coisas muito explícitas. Tem, tipo assim, a gente tem como exemplo lá o horror gore, né, todas aquelas cenas sangrentas ali, mas não necessariamente precisam ser cenas repugnantes assim, né, se tratando de violência. Pode ser também relacionado a algo social, situações que ferem, né, as leis éticas e morais da sociedade. E eu quero dizer, gente, que a referência, né, dessa teoria aí do King do terror, horror e repulsa, eu tirei do original, do inglês, porque eu senti que a tradução ficou um pouco diferente, porque na minha tradução livre fica: no topo está o terror, em seguida está o horror e abaixo de tudo a golfada de repulsa. Ele fala isso, né? Depois dele dar a explicação dele sobre o que é cada um desses, ele dá essa explicação. E no original tá assim:
No português, na tradução em português que a gente tem, ficou que o horror está no topo, o terror está em seguida e no terceiro nível, né, está a golfada de repulsa. Então, eu não sei se eles escolheram essa tradução por causa de a palavra horror ela exercer um peso maior na língua portuguesa, mas eu decidi manter no original. E ele explica que cada pessoa tem seus pontos de pressão fóbica, que se bem explorados, são capazes, né, de provocar ali a sensação de medo. E eu acho importante a gente refletir aí sobre isso, né, sobre os pontos de pressão fóbica, porque ele trabalha os pontos de pressão fóbica para construir as individualidades das suas personagens. E isso tudo com o fim de alcançar os pontos de pressão fóbica do seu leitor. Deixa eu explicar isso. O Pennywise, ele pode ser considerado um ponto de pressão fóbica tanto atuante ali sobre seus personagens quanto sobre os seus leitores. Afinal, um dos seus poderes é se transformar ali no maior medo, né, das suas vítimas. Mas ao ler aquelas cenas ali aterrorizantes, né, a gente também, nós enquanto leitores, também adentramos ali naquela atmosfera comandada pelo Pennywise. Então ele se transforma no maior medo da sua vítima, ou seja, ele se transforma no maior ponto de pressão fóbica das suas vítimas, né, das personagens do livro, para provocar medo nelas e matar elas. Só que ao utilizar esse ponto de pressão fóbica nelas, ele também consegue atingir o nosso ponto de pressão fóbica, porque ele também consegue causar medo na gente. E adentrando agora mais especificamente nas metamorfoses, né, tem uma parte que eu quero ler pra vocês. Tá dentro, né, de Tia Coisa, que a própria Coisa, ela vai falar sobre a sua habilidade, né, de estar sempre mudando. Se trata de um momento que a Beverly tá num banheiro e ela começa a ouvir vozes vindas do ralo da pia. Inicialmente são vozes de crianças e ela se questiona, né, da onde que aquelas vozes estão vindo. Ela chega a cogitar que seja de algum vizinho, né, do prédio que ela mora, mas aí ela se lembra que não tem nenhuma criança morando ali naquele prédio, né, além dela. E aí, posteriormente, as coisas se intensificam ainda mais, né, elevando o terror ao ápice. Eu vou ler o trecho para vocês. De repente, uma bolha vermelha surgiu no ralo e estourou, espirrando gotas de sangue na porcelana manchada. A voz engasgada falou rapidamente e, enquanto falava, mudava. Agora era a voz de uma criança que ela ouviu primeiro, agora uma voz de uma garota adolescente, agora, horrivelmente, se tornou a voz de uma garota que Beverly conhecia, Veronica Grogan, mas Veronica estava morta. Ela foi encontrada morta no bueiro. Sou Matthew, sou Betty, sou Verônica, estamos aqui embaixo com o palhaço, e a criatura, e a múmia, e o lobisomem, e você, Beverly, estamos aqui embaixo com você, e flutuamos, mudamos. Um jorro de sangue saiu de repente no ralo, manchando a pia, o espelho e o papel de parede com a estampa de sapos e folhas. Bom, para entender aqui essa imagem trazida nessa cena, né, e entender por que isso provocou tanto medo na Beverly, né, além do fato de terem vozes aterrorizantes vindas do ralo da pia, mas toda essa imagem do sangue, né, ela remete muito à relação que ela tem com o pai. O pai, ele é bem obsessivo, bem maluco mesmo por ela, e ela sofre bastante violência psicológica por parte dele, que vive sempre, tipo, questionando ela se ela ainda é a sua garotinha. Expressão velada pra virgem, né, então essa imagem do sangue aqui, ela retoma muito, né, a questão tanto da menstruação, primeira menstruação, né, quanto da questão da virgindade dela, né. E nessa mesma cena, a gente percebe não só a metamorfose do Pennywise, né, ao adquirir aquela forma ali da bolha de sangue, né, pra causar impacto na Beverly, mas ele próprio diz, né, que ele tá sempre mudando. Quando ele disse ali, sou Matthew, sou Betty, sou Verônica, estamos aqui embaixo. O palhaço, a múmia, o lobisomem, ou seja, ele tá sempre mudando. Ela mesma vai falar dos medos dos outros personagens, né? Ela é o palhaço, né? Mas ela também é a múmia, que assombra o Ben, ela é o lobisomem, que assombra o Rich, e ela também é a criatura medonha, né? Que assume a forma ali do George. Pra assombrar o Bill, né, porque ele se sente culpado por ter deixado, né, o irmão mais novo sair sozinho naquele dia fatídico, né, em que ele
é assassinado pela coisa. Ou seja, o Pennywise, novamente, reforço, ele é qualquer coisa que tenha o poder de provocar medo. Só mais uma coisa que eu quero falar: durante as minhas pesquisas, eu consegui relacionar o Pennywise à figura mitológica, né, lendária do bicho-papão. Que tá, tipo, na cultura de diversos povos, não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos e também em algumas culturas pagãs mesmo. E o bicho-papão também é uma entidade, né, que tem o poder de se transformar com o fim de matar e comer as suas vítimas. Então a gente pode acreditar que o King, né, se utilizou dessa referência para criar, né, o Pennywise, a coisa ali. E no próprio texto vai ter um pequeno momento em que uma das crianças, não me lembro qual, elas vão dizer, né, algo tipo relacionando o Pennywise ao bicho-papão. E eu acho legal, por fim, né, vocês pensarem nessas metamorfoses, em como ficou enraizado, principalmente por causa das adaptações cinematográficas, né, a representação do Pennywise enquanto palhaço, e ele não é um palhaço. Novamente eu retomo ali o Lovecraft, Pennywise, né, a coisa na sua forma mais pura, ela assume uma forma que não pode ser construída pelo nosso cérebro, então não se enganem, a coisa não é um palhaço, é só uma forma que ela encontrou pra aparecer em público e acabou se tornando a favorita dela, não sei por que diabos se tornou a favorita dela, mas se tornou, enfim. E é isso, se vocês quiserem eu venho falar com vocês só sobre o Pennywise e a sua relação, né, com o horror cósmico e qual é a sua forma original, assim, sua forma verdadeira. Mas esse vídeo já tá gigantesco, então vamos parar por aqui. Foi isso, me dizem aí nos comentários o que você achou dessas loucuras, mas eu vou trazer outros vídeos falando a respeito. Então não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de me seguir lá no Instagram, em outra rede social. Um beijo e até mais.